Eu tenho certeza que se você clicou aqui nesse vídeo, você está preocupado ou preocupada com o seu dinheiro no Brasil. E não é para menos. Com um presidente eleito que tem relações tão próximas com governos tão irresponsáveis como na Argentina, realmente é de se ficar preocupado. Isso fora as medidas econômicas malucas, como a criação de uma moeda unificando a América Latina. Uma proposta aí que o então nomeado ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs e considera interessante para o país. E vai lembrar que Fernando Haddad foi um dos prefeitos de São Paulo com maior nível de rejeição, mas parece que as pessoas têm memória curta. Mas enfim, como é que a gente protege o nosso dinheiro nesse cenário? Existem algumas coisas que estão sob o nosso controle e algumas coisas que não estão sob o nosso controle, já diziam os históricos. E o que fazemos com o nosso dinheiro está sim sob o nosso controle. No vídeo de hoje eu vou explicar as 3 principais formas de você tirar o dinheiro do Brasil, de você dolarizar patrimônio. Vou explicar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas e no final do vídeo também vou contar como eu pessoalmente faço. Então me acompanhe até o final. Pessoal, eu tenho feito vários vídeos aqui no canal sobre offshore, sobre investimentos no exterior, sobre dolarização. Não só eu, tá? As pessoas também que me ajudam aqui nesse canal, como o Gabriel, o Leandro, que me ajuda aqui na edição desses vídeos. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Vocês podem ter certeza que um inscrito aqui faz muita diferença pra gente, é uma forma de eu entender que todo esse trabalho está valendo a pena. Então, se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Mas vamos então aqui objetivamente para a primeira forma de investir no exterior, para a primeira forma de dolarizar seu patrimônio. É através de bancos. Hoje existem várias opções de bancos digitais, bancos que você abre a conta e não precisa ir presencialmente até eles, como por exemplo a Nomad e a Wise. Se você quiser que eu faça um vídeo também comparando essas contas, quais as vantagens, as taxas, esse tipo de coisa, comenta aqui embaixo que eu vou preparar esse vídeo para vocês também. Mas enfim, você consegue abrir, baixar o aplicativo, abrir, enviar uns documentos, algumas informações que precisa, abrir uma conta digital nesses bancos e começar a mandar dólares para lá. Muito fácil, muito mais fácil hoje do que era, sei lá, 10 anos atrás. Isso para os bancos digitais. Você também tem a opção de abrir fisicamente, de abrir conta presencialmente. Vou dar um exemplo aqui, até o banco que eu trabalhei no Citi. E hoje eu tenho uma conta no Citi. Como que você faz para abrir uma conta no Citi? Gente, é muito fácil. Só você levar um passaporte, você já sai de lá com a conta aberta. Só um detalhe aqui, eu abri a minha em Miami. E a gente sabe que Miami é a melhor cidade do Brasil, né? Porque tem muito brasileiro. E eu fui atendida em português, assim, um negócio muito de boa. Então, se você tem alguma viagem planejada para os Estados Unidos e quiser abrir uma conta em um bancão, como o Citi, por exemplo, é uma opção, vale considerar. Então, resumindo aqui, quais são as vantagens de você ter uma conta em um banco? Bom, facilidade de abertura, funciona muito bem em viagens e como cartão de débito. Por que isso funciona bem como cartão de débito? Porque o negócio de banco não é investimento, o negócio de banco é crédito. Então, entrando aqui nas desvantagens, uma desvantagem de todos esses bancos é que você não vai ter muitas opções de investimentos. Você vai ter aquelas opções limitadas àquele banco, que geralmente não é muita coisa muito interessante, não, como qualquer banco. Então, gravem isso, o negócio de banco é crédito, não é investimento. Faz sentido você abrir uma conta em um desses bancos que eu comentei, ou qualquer outro também, aqui são só alguns exemplos, tá? Se você tiver conta em algum outro, quiser comentar aqui embaixo também, comenta, que as pessoas veem as outras opções também. Mas enfim, que eu tava falando que faz muito sentido assim. Ah, eu vou fazer uma viagem daqui a um ano, eu já quero começar a comprar dólar, ou então não tenho muita grana, quero começar a deixar dólar lá parado, essas contas atendem perfeitamente. A segunda forma de dolarizar patrimônio, de investir no exterior, é através de corretoras. E hoje existem várias opções no mercado, como o Avenue, Interactive Brokers, enfim, tem várias opções de corretoras. As corretoras hoje possuem como vantagens também a facilidade de abertura, é muito simples você abrir uma conta em qualquer uma dessas que eu falei, qualquer outra. E também tem outra vantagem que, em relação aos bancos, essas corretoras tendem a ter mais opções de ativos, de investimentos. E também algumas, não todas, possuem o serviço de banking. Então você também consegue usar como cartão de débito.
e também as opções de ativos que você encontra, o acesso aos mercados, isso vai variar de corretoras para corretoras. Tem corretoras que você só acessa mercado americano. Geralmente o foco é mercado americano, né? Por que será? Porque Estados Unidos é top. Eu já falei aqui, Estados Unidos é qualidade AAA na classificação do rate lá de crédito dos países. Estados Unidos é top. Então, assim, o foco é mercado americano. Mas, por exemplo, através de algumas outras corretoras você pode acessar mercado europeu, enfim. Então, geralmente tem mais opções de ativos em relação aos bancos, mas essas opções variam de corretora para corretora. E quais são as desvantagens de corretoras americanas, corretoras no exterior? As complicações tributárias e sucessórias. Eu vou começar primeiro pela complicação tributária. Isso vai depender muito do que você entende por complicação. O que são as complicações tributárias e sucessórias? Existe um negócio chamado imposto sobre herança. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre imposto sobre herança, eu vou deixar o link aqui para vocês entenderem, onde eu explico com mais detalhes como que isso funciona. Mas o lance é o seguinte, até 60 mil dólares você tem a isenção do imposto sobre herança. Passou de 60 mil dólares, aí gente, aí o negócio começa a ficar mais complicado, porque começa a contar uma tabela progressiva do chamado State Tax. E o State Tax, dependendo do estado americano que você tem aquela conta, ele pode aí chegar até 40% do valor aí que excede a sua isenção. Vocês têm noção disso? Imagina você acumular patrimônio a sua vida toda, o dinheiro honesto que você trabalhou, e aí na hora da sucessão, sabe o que o governo americano faz? Toma praticamente metade de você. E tem uma galera, uma turma aí que tenta diminuir o peso desse imposto, falando que na verdade não chega a 40%, é uma média de 20 e tantos por cento, como se fosse pouco. Só que o ponto é que não é só o estate tax, não é só o imposto sobre herança. Existem também os chamados custos de transmissão. É tudo isso que eu falo no vídeo lá do imposto sobre herança. Porque não é tão simples de você trazer esse recurso que está lá fora para o Brasil. Talvez você precise de um advogado que entenda de direito internacional, que saiba os trâmites para trazer esse recurso de volta. Você também vai ter custo de tempo, de dinheiro com inventário, com cartório, com toda a burocracia, com todas as coisas de Estado que, meu Deus, se parar para pensar, sei lá, é muita coisa. Eu até mostrei no vídeo do imposto sobre herança que eu falo que assim, existem casos que eles pedem até uma tradução juramentada. Gente, vocês têm noção do quanto custa uma tradução juramentada? Cara, a última vez que eu olhei alguma coisa assim, era na faixa de por palavra. Sei lá, eu sei que é um negócio muito caro, então não diminua o poder do Estado nas nossas vidas. Infelizmente, uma realidade que a gente tem que lidar, e o Estado sempre vai fazer de tudo para tirar tudo de você. Então, passou de 60 mil dólares, meu amigo, você tem que começar a se preocupar sim com a sua conta na pessoa física através de uma corretora no exterior. E aí isso já serve de gancho para a terceira forma de você investir o seu patrimônio fora, de você dolarizar o seu patrimônio, que é através de estruturas offshore. E respondendo a pergunta do primeiro vídeo, é essa forma como eu faço. Eu já comentei aqui várias vezes que eu tenho um trust. O trust nada mais é do que uma estrutura offshore. Porque tendo um trust lá fora, você resolve a parte tributária, sucessória, tem também outras vantagens como blindagem patrimonial, arquitetura global, enfim. Eu não tenho filhos hoje, pretendo ter um dia. Então, assim, o que me fez fazer um trust nem foi tanto a parte sucessória, porque hoje eu não tenho filhos. Mas principalmente a parte tributária, porque eu acho um saco ficar pagando DARF, ficar tendo que pensar na hora de vender, ter limite, isenção, isso e aquilo. Eu não quero ter essa dor de cabeça, eu só quero deixar meu dinheiro parado lá e comprar e vender ações, ETFs, bônus, o que for, quando eu quiser, sem que eu precise dar satisfações ao Estado. E, obviamente, quando eu falo de dar satisfações ao Estado, essas estruturas offshore, elas utilizam jurisdições de regime fiscal privilegiado, que você não precisa se preocupar, que nem eu falei, de imposto e DARF, isso e aquilo. Não. Você utiliza um regime fiscal privilegiado justamente para isso. O meu trust, por exemplo, eu fiz em Porto Rico, que é considerado, sim,
um paraíso fiscal. E se você está confuso no que é um trust, eu vou resumir aqui rapidão o que significa. O trust é uma estrutura composta por 3 partes. O settlor, que no caso sou eu, o trustee e os beneficiários. O trustee é uma companhia, uma pessoa que você elege lá no exterior. Isso vai depender muito do escritório que você faz, como que você monta essa estrutura. E os beneficiários é quem recebe aquele recurso na sua falta. Ou seja, se eu morrer, esse recurso ele vai para o meu irmão, ele vai para uma amiga, ele vai, sei lá, eu que escolho. É por isso que a gente fala que o trust ele é uma solução libertária. Por quê? Porque se o dinheiro é meu, sou eu que escolho para onde ele vai. O Estado não tem que definir isso por mim. Você escolhe em vida como que vai ser a sua sucessão. Porque não tem coisa pior do que dar esse poder ao Estado, a um juiz que vai ter que determinar o que ele acha e como que vai dividir ali entre os filhos. Não tem coisa pior do que ver famílias brigando anos na justiça porque não se planejaram na parte sucessória. Aí fica aquela briga de herança que vai para um, vai para o outro, porque a pessoa não se planejou para isso. Então, como vantagens de uma estrutura offshore, nós temos vantagens tributárias, como eu falei, a depender do regime fiscal que você está utilizando, se é Cayman, se é BVI, Bahamas, alguma ilhazinha no Caribe. A parte de planejamento sucessório, você define quem serão os beneficiários, quem vai receber aquele recurso. A arquitetura global, para você investir globalmente, a parte de blindagem patrimonial também. E quais são as possíveis desvantagens de uma estrutura offshore? Eu colocaria aqui o valor mínimo de entrada, tá? Não faz sentido você abrir uma offshore se você tem 10 mil dólares, se você está começando a construir patrimônio agora. Espera um pouco, vai pesquisando sobre o assunto, de repente faz via corretora, via bancos, aí atingindo essa faixa de 60 mil, aí sim você começa a ficar mais preocupado. Eu poderia citar também os custos dessa estrutura, porque obviamente, né, nem relógio trabalha de graça, né, para tudo que você fizer na vida vai ter um custo, mas aí vai depender muito da sua carteira. Por exemplo, a minha carteira hoje, eu tenho uma carteira hoje basicamente bonds. Então o próprio cupom dos bonds ali semestral alimenta e paga a estrutura. Então custos assim, vai depender muito da forma como o seu contrato é feito, como o escritório que te atendeu fez isso. Então, pessoal, esse foi o resumo aí das 3 principais formas. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo.